Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Essa é a mensagem que marca o meio da série Decisão. E que bom que você está aqui com a gente. Aliás, nós estamos aqui toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante. E se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, porque depois esquece. E quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais pessoas. E é sobre isso que se trata, que mais pessoas vejam, que mais pessoas sejam abençoadas. E de uma certa forma, é gratidão da sua parte, que inclusive é o tema dessa mensagem. De maneira grata, fazer isso para que a mensagem vá mais longe e mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Gratidão. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu demorei muito tempo para pregar essa mensagem. Eu precisei ser muito moldado pelo Senhor e perceber algumas coisas importantes para poder chegar aqui e falar sobre isso com você. Eu já li esse texto centenas de vezes, mas dessa última vez que li foi circunstancial por algumas decisões. Eu quero caminhar com você, diz o seguinte a palavra. E aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Aleluia. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, porque a tua fé te salvou. Eu fiquei refletindo nisso, nessa história específica e em tantas outras histórias bíblicas, de tantos milagres cujo qual a Bíblia contém. E me fiz algumas perguntas. De quanto tempo demora para que a memória de um milagre desapareça do nosso coração? Quando a gente olha, por exemplo, Deus mandando maná para o povo, alimento do céu, quanto tempo seria possível para que aquele povo que comeu do maná esquecesse do sabor do maná e do que aquilo significava? Quanto tempo demorou para que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho esquecesse quem fez o milagre? Quanto tempo demora para que nós, depois de viver um grande milagre com o Senhor, esqueçamos o bem que Ele nos fez? E refleti muito nisso, busquei no Senhor entendimento e descobri que tem gente que consegue esquecer do milagre segundos após o próprio milagre. E você vai dizer: não, isso é improvável. Não, isso é real. Isso é a verdade nossa. Nós, seres humanos, somos extremamente ingratos e a nossa memória é tão curta que a gente consegue viver o milagre e um segundo depois não lembrar o suficiente para agradecer. Eu vou te dizer uma das coisas que eu vi no meio disso tudo, que eu fiquei chocado. Eu tenho um senso de humor um pouco estranho.
A minha esposa não entende muito o que eu acho engraçado. Eu sou assim, tem coisas que eu digo, nossa, que top, olha, daí ela fala, não entendi. Não sei, o senso de humor meu é estranho, mas eu quando vejo as coisas na internet, eu sou assim, eu vivo. Irmão, se eu vejo uma série, eu vivo o negócio. Eu me envolvo com os personagens, eu oro por eles, sonho. Sinistro. Irmão, esse negócio da batatinha 1, 2, 3, eu tava orando já, eu tava... Deus, a bolachinha, Senhor, ajuda. Tem gente que fica chocada, mas eu sou assim. O Prison Break, irmão, quando eu vi aquela série, eu falei, Jesus, liberta ele, Senhor. Meu Deus. Eu me envolvo emocionalmente, eu fico, sabe? E aí esses dias, por um acaso do destino, eu tô vendo um vídeo na internet de um paraquedista. Se ele ver esse vídeo, eu fiquei chateado com você, meu amigo. Talvez você veja, alguém vai mandar. Mas já estou em paz contigo, não fique de mal comigo. Mas você foi bobão. Tem que falar porque internet, assim, o fofoqueiro passa forte. O irmão querido, paraquedista, que não se sabe se é perigoso, então é um querido. Ele estava no paraquedas, voando, e tinha um rapaz na frente, na cadeirinha, e tinha uma câmera filmando. E eu tô aqui, olha que lindo. Ai, nossa. E aí ele entrou numa nuvem e fechou tudo. E ele perdeu a visão e não conseguia ver mais nada. Irmão, quando isso aconteceu com o rapaz, ele ficou desesperado. Então que ele estava desesperado, tentando acalmar o rapaz da frente. Não, fica tranquilo, ele não, vamos tudo morrer. Não, vai dar tudo certo. Então ele falava e esquecia. Aí ele começou a orar. Irmão, ele começou, Deus, o Senhor sabe que eu tenho uma filha, Senhor. E aqui, no meio da nuvem, não vendo nada. O Senhor sabe que eu tenho uma filha para criar, Senhor. Então, e aí ele orou e começou a rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E terminou, começou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Irmão, todas as orações que ele lembrou, ele fez. Uma atrás da outra. E eu tô aqui, ó. Oh, Jesus. Eu me envolvo, irmão. Livra ele, Senhor. Tira essa nuvem. E aí ele orava e falava assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Deus me ajuda a ver. Aí, irmão, eu tô torcendo pelo infeliz, para ele viver, para ele não morrer. Eu tô felizão, porque ele sai da nuvem. De repente, a nuvem abre e ele vê o horizonte. Irmão, quando eu vi aquilo, eu comecei, oh glória, aleluia, que bênção. E aí eu olhei para ele, que é esperando ele agradecer a Deus também, né? Porque se eu que não estou na treta agradeci, então, né, é o mínimo que se espera. Irmão, o irmão saiu da nuvem e não falou nada. Ele só falava palavrão. Saímos! Vamos pousar! E eu aqui, agradece, infeliz. Agradece para não ficar irritado. Agradece, não vou ficar... Irmão, não agradeceu. Irmão, se eu sou Deus, eu coloco a nuvem na frente de novo. Não, imagina o rapaz aqui. Oh, nuvem de novo. Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem uma filha. Pai nosso que está no céu. Quer dizer, tem gente que lembra só para pedir e nunca para agradecer. E isso somos nós. Quando eu olho o texto que li, isso é tão agudo, é tão dolorido imaginar o coração de Jesus vendo a cena. Porque primeiro, quando você olha e observa a realidade da doença, cujo qual eles estão querendo ser curados, é lepra. Eles têm lepra e a lepra os torna impuros, então eles não têm contato com ninguém, eles não podem chegar perto de ninguém. Quanto mais se apresentar a um sacerdote. Então todas as vezes que a Bíblia diz purificado, na verdade a intenção deles é, eles querem voltar à comunhão, a congregar, a ser parte da igreja. Eles querem, sabe, vir para a comunhão. E aí a Bíblia diz que eles veem Jesus passando. Jesus entra na Galileia, Samaria. Só que eles sabem a condição deles é impuro. Eles têm uma sentença de morte sobre eles, eles vão morrer. Porque a lepra não tinha cura, hoje tem, mas não tinha. Naquele período não tinha, era uma sentença de morte, cujo qual a pessoa morria aos poucos. E morria da forma mais
dolorida e triste possível, porque morria sem ninguém perto para abraçar, para estar junto, porque era impuro. Então a Bíblia diz que eles reconhecem quem são, por isso de longe levantam a voz e dizem: Jesus, se o Senhor quiser nos purificar, nós precisamos, tenha misericórdia de nós. E aí a palavra de Jesus é: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a palavra diz que no caminho cujo qual eles iam para o encontro com o sacerdote, foram curados. Só que a loucura é que para chegar ao sacerdote, eles precisavam estar curados. Então eles sabiam que estavam prestes a viver um milagre, senão não seria possível contatar o sacerdote. E assim foram, e os 10 foram curados. 10 foram curados. Em alta voz clamaram, Deus fez o milagre, Jesus fez o milagre. Só que aí a gente tem uma frustração tamanha, que é a frustração do Senhor. Apenas um volta. Só que agora perceba que a dinâmica se altera. Quem volta já não age mais como da primeira vez. Se da primeira vez ele ficou de longe, agora ele já vem para perto. Ou seja, a gratidão nos aproxima do Deus que fez o milagre. A gratidão nos faz sentir o cheiro, nos faz sentir o perfume, nos faz poder tocar, nos aproxima de Deus. Se o milagre nos dá o testemunho, agradecer nos dá a comunhão. Sabe, a gratidão nos dá intimidade, nos dá acesso, continua a conversa. Só que a loucura é que só um entendeu isso, e só um veio. Só que a Bíblia diz que ele vem tão cheio de gratidão, que da mesma forma que ele falou alto de longe, ele fala alto de perto. A Bíblia diz que ele levantou a voz, mas agora com a cabeça no chão, prostrado no chão, agradeceu ao Senhor. E a pergunta que Jesus faz para ele é: se 10 foram curados, por que só você veio? E agora Jesus dá um detalhe: você é samaritano. Samaritano era estrangeiro, não era do povo de Deus. Ou seja, talvez o que Deus menos esperava. Quando digo Deus, entenda Jesus aqui. O que Jesus menos esperava que voltaria para agradecer foi exatamente o que voltou para agradecer. Sabe, às vezes Deus, eu fico imaginando o coração de Deus que tem expectativas ao nosso respeito, que opera milagres extraordinários, e imagina o seguinte: olha, eles vão voltar, eles vão estabelecer a comunhão, eles vão, e a gente não vai. E o que menos se espera, esse volta, agradece. E aí ouve de Jesus: a tua fé te salvou, volta pelo teu caminho. Só que a lição fica: os 9 só tiveram uma oportunidade com Jesus e nenhuma outra mais. A gratidão, ela nos dá oportunidades maiores. A gratidão mantém a porta aberta. A gratidão mantém os céus abertos sobre nós. Quem não é grato encerra o milagre no dia que recebeu. Agora quem é grato dá abertura para o outro milagre, para a próxima provisão, para o próximo cuidado. Quem é grato volta, porque volta estabelece comunhão, e comunhão estabelece sequência. E aí, eu confesso para você, eu sou ser humano. E uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na minha vida é ingratidão. É uma das coisas que ferem o meu coração, porque eu consigo remontar a minha história, e faço isso de maneira frequente, para que justamente não perca a gratidão ao Senhor, porque aqui mora um segredo importante: ser grato é diferente de agradecer. Como assim, David? Eu vou te explicar. Eu agradeço, se não sou grato, esqueço. Agora a gratidão é criar um memorial no meu coração, cujo qual, quando vejo você novamente, revisito a memória daquilo que você me fez de bom. Isso é gratidão. Gratidão é entrar na presença de Deus com a memória de tudo bem que Ele já fez. Deus, Tu salvou a minha família. Deus, Tu mudou a minha história. Deus, Tu me deu uma nova chance. Isso é gratidão. Gratidão não é só agradecer uma vez. Gratidão é revisitar a memória todas as vezes que você encontra. Cristo, Tu é bom. Quando eu subo para pregar, eu vou falar uma coisa para você: o meu coração estremece, eu fico, sabe, ansioso, aflito. A semana da série para mim, que é a semana da gravação, eu busco o Senhor, eu oro, mas o tempo todo eu estou revisitando as memórias, tudo que Deus já fez.
todas as palavras que Deus já deu, todas as curas que nós já vivemos, e me lembro sempre do dia que Ele me salvou. Quando revisito a memória, resgato a essência que me trouxe para este lugar. Eu quero que você entenda que gratidão mantém os nossos pés no chão. Gratidão nos mantém no chão no sentido de que a gente não perde a essência, não perde a pureza, porque a gente sempre vai ser obrigado a lembrar: quem foi que nos purificou foi Ele, e se não fosse o Senhor nós ainda estaríamos sujos. Só que da mesma forma que a gratidão se aplica com o Criador, a gratidão também se aplica com o próximo. E eu vou te falar, lindos, tem gente que vive vida medíocre e já foi abençoado, mas não voltou para agradecer, e a gratidão nunca se estabeleceu no coração. Eu não sei se você vê dessa maneira, mas eu crio expectativas e às vezes sou extremamente frustrado. Você já deu vez para alguém no trânsito e só esperou que ele desse pelo menos um... Todas as vezes que eu dou vez para alguém no trânsito, a pessoa não me agrada, eu tenho vontade de bater atrás, irmão. É uma coisa... bateu, desculpa. Só que como quem bate atrás sempre é culpado, então eu não bato. Mas se não... Poxa, você deu a vez, né? Aí você fica assim: oi? E aí? Você já olhou no olhar de alguém, cumprimentou e a pessoa nem sequer reagiu? Não dá uma aflição na gente isso? Agora imagina Deus com a gente. Porque eu dou a vez na frente para passar. Jesus deu o Filho, Deus deu o Filho dele na cruz do Calvário. Eu só dei uma vez, Deus deu o Filho, viu na cruz do Calvário por nós. Eu não podia ser Deus, irmão. Se eu fosse Deus, nós estava tudo no sal, eu também estava. Irmão, reclamasse, perdia. Não agradecia, voltava. Irmão, não ia dar. Eu não sei, mas é porque eu compreendo na medida que vivo, e eu tenho pouca idade, mas que a gratidão mantém portas abertas do céu e portas abertas na terra. Eu vou repetir para você: a gratidão mantém as portas do céu abertas sobre você e mantém as portas da terra abertas também para você. Quem volta para agradecer e cria memorial vive o extraordinário. Existem pessoas que quando abençoam alguém fazem o caminho inverso do que é a gratidão. Cobram gratidão, e gratidão não se cobra. Quem dá tem que esquecer, mas quem recebe não pode. Quem dá tem que esquecer, porque se aquilo faz lembrar toda vez, significa que também não fez de coração. Mas quem recebe nunca pode esquecer. Se Deus ficasse jogando na nossa cara toda hora aquilo que Ele fez, de maneira genérica para todos e de maneira exclusiva para nós, quantos milagres, quantos, e que a gente esquece, nós estaríamos passando vergonha todos os dias. Mas aí que mora o segredo, e que mora a essência de Cristo, o amor de Jesus. Porque quando Jesus faz, Jesus também não está olhando para quem está fazendo. O interessante é que quando Jesus diz que o samaritano voltou para agradecer, também me dá a entender que Jesus curou o samaritano. Então Deus dá porque é da natureza dele. Agora, a gratidão tem que ser desenvolvida em nós. Recomendo a vocês que peguem a sua história, escrevam no papel e leiam uma vez por semana. Vão para a frente do espelho e conte o testemunho de vocês para vocês. Eu penso que isso mantém o nosso coração recordando em todo o tempo que isso é gratidão, um memorial na alma para não esquecer daquilo que é importante. Conectados com o Criador. Eu tenho 2 filhos, a terceira nasce agora. Mas sabe o que eu amo nos meus filhos? Quando eu dou um presente para eles e antes de abrir eles me agradecem. E eu faço uma pergunta que todo pai faz: quem foi que te deu? E eu amo ouvir eles dizerem: papai. O papai me deu. Mas esses dias eu vi o contrário. Eu vi isso sem perguntar, e foi ainda mais prazeroso. Meu filho pegou uma roupa de herói que eu comprei para ele, e ele falou para mim: papai, vamos vestir a roupa de herói, aquela que o papai
Me deu. Ele está dizendo, eu lembro, papai, quem me deu foi você. Eu não posso vestir aquela roupa na sua frente sem me lembrar que foi através de você que eu tenho aquela roupa. Tem gente que consegue desfrutar das bênçãos de Deus na frente de Deus, ignorando que foi Deus que abençoou. E eu termino aqui falando para você que às vezes clama por um milagre. Talvez a sua voz é alta para clamar, a sua voz se levanta para pedir, mas a mesma voz que se levanta para pedir vai precisar levantar para agradecer e criar a gratidão no teu coração. Eu tenho gratidão a muita gente na minha vida. Eu tenho gratidão a pessoas que sustentaram minha família lá atrás. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de quando eu estava construindo uma casa, que era o meu sonho, um irmão me ligar e dizer que ia me dar 50 sacos de cimento. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando ninguém me convidava e tinha amigos que ligavam para mim e convidavam eu para ir nas igrejas deles. E a gratidão me faz hoje ir em igrejas que não são relevantes, que não são grandes, mas porque o pastor delas, quando eu não era ninguém, me dava oportunidade. E quando faço isso, faço pelo amor ao ministério, mas por gratidão a quem olhou para mim quando ninguém olhava. E eu vou te dizer, meu lindo, isso é tão prazeroso. Tem um pastor em especial, que ele é um missionário. E esse homem, ele tá no meu coração. Eu nunca vou conseguir ignorar uma chamada dele, por exemplo. E ele nunca me deu um centavo, mas ele dispensou tanto amor e tanta oração sobre a minha casa, que eu jamais vou esquecer dele. O nome dele é Pastor Everaldo. O pastor Everaldo escreveu o meu primeiro livro. E quando eu não tinha onde escrever, ele deixou terminar na rede da casa dele. Parece simples para alguém, mas para mim fez tanto significado naquela época. Me deu tanta força, me aproximou tanto de Jesus, que hoje não tem como eu ignorar ele. Nem se eu quisesse, seria covardia da minha parte. Mas David, hoje onde tu escreve os livros? O que você faz? Aonde você pega? Não, esquece quem eu sou agora. O que eu não posso esquecer é quem eu era quando eu o encontrei. Antes de encontrar Jesus era um samaritano impuro. Agora depois de Jesus ainda é um samaritano, porém agora é puro. Nós não podemos esquecer quem éramos antes de Jesus chegar na nossa história. Nós não podemos esquecer as pessoas que passaram pela nossa história e transformaram quem nós éramos, com conselhos, com palavras, com bênçãos. Nós não podemos esquecer. Não esqueça de quem fez parte da tua caminhada, tirou pedras do caminho para você continuar andando, sabe, cuidou da tua casa para que você subsistisse, fez coisas que ninguém faria por você, e elas ainda estão na sua frente. Não haja como se elas não fossem importantes, porque elas são essenciais, muito mais do que importante. E não se trata de agradecer, se trata de ser grato, ter um memorial no coração, que todas as vezes que você olhar para essa pessoa, você lembre todo o bem que ela te fez. Com Jesus é igual, para que todas as vezes que os nossos joelhos se dobrem, a gente se lembra que antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que agradecer pelo tanto que já recebemos. Jesus, seria ousadia da nossa parte pedir algo nesse momento. Só quero te agradecer, Jesus, porque me lembro de quando tudo isso começou. Me lembro dos primeiros vídeos, me lembro das primeiras mensagens, me lembro de quando o Senhor me encontrou. Quem eu era, como eu estava, é impossível esquecer, Jesus. Eu só estou aqui porque o Senhor me encontrou no caminho e me santificou, purificou. Jesus, eu só cheguei aqui porque tive homens e mulheres de Deus que investiram em mim, oraram por mim. Jesus, eu só estou aqui porque hoje, enquanto estava iniciando, a minha mãe estava de joelhos dobrados pela minha vida.
Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pelas pessoas que o Senhor colocou na minha história. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.